Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, os dois discípulos que Jesus encontrou na caminhada para Emaús estavam realmente com o coração cheio de desalento. Jesus perguntou-lhes: o que ides conversando pelo caminho? Por que estáis assim com o rosto tão triste? A resposta de Cleófas, que era um dos dois: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Aí Jesus respondeu aos dois: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram. E começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus ia explicando a eles tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Chegando a Emaús, Jesus entrou para ficar com eles, porque eles dois insistiram com Jesus: já está tarde, a noite já vai caindo, entra conosco, fica conosco essa noite. Então Jesus aceitou, entrou com eles e sentou-se à mesa com eles para jantar. Naquele momento Jesus tomou um pão, abençoou esse pão, partiu e o distribuiu. Os dois então se lembraram, através do gesto de Jesus, do que havia acontecido na Santa Ceia com os apóstolos e que eles receberam informação de que Jesus havia abençoado o pão, partido e distribuído a eles. Foi quando Jesus então desapareceu da frente dos dois. Então, os dois comentaram entre si, realmente o nosso coração estava vibrando de entusiasmo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. E os dois se levantaram e voltaram para Jerusalém. Era já no cair da noite, cerca de 12 quilômetros, 11 quilômetros. Naturalmente não havia como hoje uma estrada asfaltada, era uma trilha na montanha, porque a região de Jerusalém é uma região montanhosa. Então os dois voltaram para Jerusalém através de uma trilha à noite. Naturalmente tiveram que caminhar devagar, foi uma caminhada cansativa, eles já estavam cansados daquela caminhada de vinda, e à noite, sobretudo, com as estradas daquela época, que eram muito emburacadas, e ali era montanha, então eles tiveram uma caminhada longa para chegar a Jerusalém. Quando eles chegaram lá, contaram aos discípulos o que tinha acontecido com eles. Foi quando eles ouviram dos discípulos a informação de que Jesus ressuscitado havia aparecido a Pedro. Nós sabemos pelos evangelhos que realmente, quando Pedro e João foram até o túmulo, chamados por Maria Madalena, eles puderam ali, a princípio, encontrar o túmulo vazio. Jesus não lhes apareceu naquele instante. João, que esperou primeiro a chegada de Pedro, num gesto de veneração para com o Pedro, que era mais idoso, entrou no túmulo também e viu com seus olhos ali os panos que estiveram sobre o rosto de Jesus, dobrados ali de um lado,
Pedro também viu, e diz o evangelista São João, que narra esse fato, João viu e acreditou. De Pedro não se diz que ele acreditou, diz apenas assim: Pedro viu ali no chão, enrolado à parte, aqueles panos que estiveram sobre o rosto de Jesus quando ele foi sepultado. Então, naquele instante, Pedro não acreditou de momento, foi João que viu e acreditou, e eles voltaram para Jerusalém. No retorno, Jesus apareceu a Pedro, diz o evangelista, e conversou com Pedro. Pedro pôde constatar com seus próprios olhos a ressurreição do Senhor. A missa de hoje nos lembra essa ressurreição de Cristo, e nós vemos na narrativa do evangelista São João 3 elementos fundamentais. São os 3 elementos que marcam esse encontro de Jesus com os apóstolos ali, naquele momento. Em primeiro lugar, nós vemos assim o túmulo vazio. Não seria uma prova convincente da ressurreição de Jesus. A própria Maria Madalena viu o túmulo vazio e ela foi procurar os discípulos, dizendo: alguém levou o corpo, o túmulo está vazio, não vi Jesus lá, então alguém deve ter roubado o corpo. Era a impressão que, a princípio, foi a impressão de Maria Madalena e também, é claro, de Pedro. João acreditou imediatamente, ele viu ali os panos dobrados, enrolados ali no interior do túmulo, e ele viu e acreditou. A primeira leitura de nossa missa é uma leitura que vem, de certo modo, enriquecer o que o Evangelho nos diz. Pedro e João foram, alguns dias depois, ao túmulo, ao templo, para orar. Naquele momento, trouxeram um coxo, um homem que era aleijado de nascença. Esse homem, todos os dias, era colocado ali, na porta do templo, para pedir esmolas às pessoas que vinham orar no templo. E assim tinha acontecido naquele momento. Levaram aquele homem coxo de nascença para orar no templo. Aquele homem, então, estendeu a sua mão para Pedro e João, pedindo uma esmola. Então Pedro disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem, então, imediatamente foi curado da sua paralisia e entrou no templo cantando e dançando de alegria pela sua cura. Então, nós vemos, meus queridos irmãos, a cura desse homem, desse paralítico, como um sinal que, sem dúvida nenhuma, vai confirmar o que os apóstolos viram naquela caminhada para Emaús. Jesus vai primeiro benzer o pão, abençoar esse pão e distribuí-lo aos dois. A Eucaristia está aí simbolizada nesse gesto de Cristo. O que Cristo fez lá na Santa Ceia, Jesus repete ali perante os 2 discípulos de Emaús. Esse é, sem dúvida nenhuma, um sinal.
a Eucaristia, que Jesus ali abençoa e distribui aos dois discípulos que Jesus encontrou no caminho de Emaús. Uma outra coisa também importante é aquela conversa que Jesus teve ao longo da caminhada, quando se encontrou com os dois e pôs-se a caminhar com eles. Jesus veio explicando a eles as passagens da Escritura a partir do que Moisés revela na lei e que os discípulos já conheciam. Então, a Sagrada Escritura é o segundo elemento importante para que os dois formem a sua convicção da ressurreição do Senhor. E depois, os dois voltam apressadamente para Jerusalém. Apesar da noite, uma caminhada difícil, por uma trilha da montanha, cheia de buracos, e não era um asfalto, era uma estrada poeirenta, cheia de buracos, de pedras, porque uma região montanhosa, mas foi, sem dúvida nenhuma, aí a possibilidade desses dois discípulos darem um testemunho perante a comunidade. Então nós vemos aí esses três fatos: Jesus explicando as Escrituras aos dois ao longo da caminhada, Jesus que depois lá em Emaús parte o pão, abençoa esse pão e os distribui aos dois, como havia feito na Santa Ceia, e o testemunho que esses dois discípulos vão dar lá em Jerusalém ao chegarem e se encontrarem com os outros discípulos. Ouviram deles: o Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Pedro. Aí os dois contaram o que eles haviam recebido, aquilo que havia acontecido com eles no caminho de Emaús. Então, meus queridos irmãos, a missa de hoje, através dessas narrativas, seja da cura do homem paralítico lá no templo, pela palavra de Pedro, quando Pedro disse: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, a missa de hoje renova dentro de nós a convicção da ressurreição do Senhor. Não foi o túmulo vazio a prova realmente convincente para Pedro, por exemplo, mas para João já foi suficiente para que ele acreditasse. Ele viu e acreditou. As aparições que se seguiram ali na saída do túmulo, Pedro vai ver o próprio Jesus, Jesus vai conversar com Pedro. Isso vem reforçar no coração do príncipe dos apóstolos a convicção da ressurreição do Senhor. Então a missa de hoje vem renovar em todos nós essa certeza. Cristo ressuscitou e nós devemos então viver, caminhar com essa certeza. É o ponto central da nossa fé cristã. É a ressurreição do Senhor Jesus. Ele ressuscitou, aleluia, como nós dizemos na Sagrada Liturgia de hoje. Nós vamos agora fazer as nossas preces e depois de cada uma das intenções, nós vamos responder: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.